Olá, tudo bem, queridos? Prof. Maria está aqui hoje para falar um pouquinho sobre acústica. E o que é acústica? Acústica é a ciência que estuda os sons e também as características que tornam esses sons diferentes. Então, como nós já falamos em outras aulas, existem palavras, termos que nós utilizamos incorretamente. Como, por exemplo, o som alto e o som baixo. Quando a gente fala, passou um carro de som alto, abaixa o som, coloca o som mais alto. Na verdade, nós estamos falando isso errado. Porque alto e baixo, como nós já vimos em outro vídeo, significa tom agudo ou tom grave, né? Então, mais alto significa mais agudo, mais baixo significa mais grave. Então, quando nós quisermos falar sobre aumentar o som, diminuir o som, volume de som, nós estamos falando em intensidade, som fraco e som forte, certo? Então, mais intensidade, um som mais forte e menos intensidade, um som mais fraco, correto? Boa. Outra coisa com relação aos tons são os instrumentos musicais que a gente pode identificar nesses tons agudos e tons graves, certo? E as vibrações. Quando o som está mais agudo, ele tem vibrações mais agitadas, né? Ele tem vibrações mais rápidas. E quando este som é mais grave, ele tem vibrações mais lentas. Então, um violino, que é um instrumento de som agudo, ele vai ter vibrações rápidas. E uma tuba, por exemplo, um instrumento muito grave, vai ter vibrações mais lentas, certo? Bom, o que diferencia esses sons? O timbre, né? Se eu falar uma frase, vocês falarem uma frase, outras profs falarem a mesma frase, o que vai diferenciar vocês saberem? Foi a Prof. Maria que falou, fui eu que falei, né? E vocês ouvirem essas gravações, vocês vão identificar o tom, né? O timbre da voz, se a voz é mais aguda, se a voz é mais grave, a característica do som, através dessa fonte sonora. Então, o que é essa fonte sonora? Uma fonte sonora é qualquer corpo que emite som. Então, tudo aquilo que emite som, que seja identificável, a gente pode identificar o que é uma fonte sonora. Então, a gente passa a ouvir vários sons na nossa casa, na nossa escola, na nossa cidade, e a gente consegue identificar esses sons, essa diferença de sons, através dessas fontes, quando a gente reconhece. Se existe um som que a gente não conhece ainda, a partir do momento que a gente ouvir pela primeira vez, a gente vai continuar identificando, porque nós memorizamos aquela fonte sonora. A gente já sabe o som que o cachorro faz, o som que uma ambulância, o som de um carro, o som da chuva, e esses sons vão ficar na nossa memória. Quando nós ouvirmos de novo, saberemos que é o som daquilo. Não que a gente não possa confundir. Muitas vezes em gravações, né, e nós já falamos sobre isso lá nos efeitos sonoros, né, que às vezes a gente ouve alguma coisa pensando ser o barulho de algo que na verdade parece outro barulho, né, uma folha de papel que parece um trovão, colheres, vidros. Então a gente pode confundir essas fontes sonoras, mas na verdade elas servem para que a gente possa diferenciar esses tipos de sons. E o timbre também. O timbre vai ser a característica de cada som que faz aí a gente identificar que é a nossa mãe que está falando, nosso pai, a nossa tia, no telefone, quando a gente reconhece a voz de alguém, certo? Bom, outra coisa muito importante em tudo isso é o eco. Se existe som, se existe voz, se existe fonte sonora, pode existir o eco. O que é o eco, né? Quando a gente entra numa sala muito grande, por exemplo, a gente fala e sente que a nossa voz reverbera, né? A nossa voz, ela volta para os nossos ouvidos com um pouquinho de atraso. Isso é o eco. Por quê? Porque o nosso som, ele vai bater numa parede e vai voltar para os nossos ouvidos. Então, quando esse processo demora um pouquinho, acontece o eco. Então, quando a gente fala e ouve depois a nossa voz, aconteceu o eco, certo? E o que o eco pode nos ajudar, por exemplo? A gente ouvir o nosso som e saber de onde ele está vindo.
A gente ouvir a nossa voz, ouvir como ela saiu, né, da nossa boca, das nossas pregas vocais, e também identificar de onde ela vem. Isso acontece, por exemplo, nos animais. Os animais usam o eco do seu som, da sua fonte sonora, para identificar presas, para saber onde eles estão, se eles entraram numa caverna, se vai bater o som numa parede e voltar, eles precisam desviar, principalmente, por exemplo, os morcegos, porque os morcegos não enxergam, então eles gritam, né, emitem o seu som e o som bate em cavernas e permite que eles desviem, porque eles sabem onde bateu e para onde vai voltar esse som. Para pegar as presas também, eles sabem quando as presas emitem sons, que barulho irá fazer, né? Onde irá bater, onde irá voltar, e de acordo com esse tempo que demora para o som voltar, eles identificam onde estão as presas. Curioso, né? Muito legal. Então, percebam como o som nos ajuda em diversas partes da nossa vida e quanta coisa legal a gente aprendeu hoje em relação a som, a timbre, a intensidade, volume, instrumentos. Muito legal, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Grande beijo da Prof. Maria e escutem os ecos por aí, ó. Escutem os sons.